do Senhor, irmãos, amém? Acredito que o irmão já falou bastante coisa aqui sobre escatologia, né? Que é o final de todas as coisas. Mas vamos para o princípio de todas as coisas. Gênesis capítulo 8, versos 1. Somente a parte A do versículo. Gênesis 8 e versos 1, parte A. Diz assim: e lembrou-se Deus de Noé. Só esse. Lembrou-se Deus de Noé. Quando nós olhamos, irmãos, para a história da raça humana, o Senhor, a Bíblia nos diz que Deus, proveu uma saída na época de Noé. Eu não vou pregar Noé, tá? Só quero colocar uma colocação. Já preguei esses tempos atrás sobre Noé. Mas, o que o Senhor me colocou no coração, irmãos, é que nós estamos vivendo nos últimos tempos, nos últimos dias, e os dias são maus. Na época de Noé havia também violência na terra, e hoje há a violência de uma forma maior ainda na terra. É pai matando filho, filho matando pai, marido mata mãe, esposa, esposa mata marido. As pessoas tiram a vida de outra pessoa por nada, só pelo fato da pessoa ter olhado para ela de uma forma que ela não gostou. Ela simplesmente vai lá e tira a vida da pessoa. A vida hoje ficou tão banalizada que não tem mais valor para a sociedade contemporânea. E na época de Noé acontecia a mesma coisa. E Deus, então, irmãos, ele proveu essa saída, e Noé então constrói a arca e sai e vai. E aqui no capítulo 8, versículo 1, e na parte A, diz que Deus lembrou-se de Noé. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que pelo menos 150 dias passou-se para que Deus pudesse lembrar de Noé. É interessante, irmãos, falar que Deus lembrou, porque se fosse eu e você, dá a entender que sim, nós temos a capacidade e a fragilidade de esquecermos das coisas. Mas como que Deus pode esquecer se Ele é onisciente? Se Ele sabe todas as coisas antes de acontecerem? Como que Ele pode? Lembrou-se. Dá a entender que Deus tem esquecido dele. Mas Deus então, irmãos, lembrou-se de Noé. Noé, irmãos, estava 150 dias ali naquela arca, sem saber o que haveria de acontecer. As águas não baixavam, ele estava confinado dentro naquela barcaça de madeira. Por 150 dias Deus não falava com ele. E isso já me começa a trazer a revelação da parte do Senhor. Por quê? Quantas vezes, irmãos, quanto tempo já faz que Deus não fala com você? Você talvez tenha pensado assim: Deus esqueceu de mim. Deus esqueceu-se da minha causa. E é normal acontecer isso. Nós interpretarmos a Deus de uma forma a subjugar, a querer julgar a Deus, que Deus esqueceu de nós. Mas, irmãos, Ele não esqueceu de Noé. Ele estava preservando Noé. Deus não esqueceu de você. Aquilo que você pensa que talvez você está numa situação delicada, difícil, uma situação desconfortável, até mesmo representando até um certo perigo para você, aquilo que você está atravessando neste momento, porque uma coisa é olhar você aqui e ver você sorrindo e cantando louvores a Deus. A outra coisa, como o irmão disse, só Deus sabe o que eu tenho passado. Uma coisa é ele cantar aqui. Se ele não fala o que ele tem passado, todo mundo fala: o Felipe estava bem, até a semana passada está bem. Mas ele disse: eu estou passando por uma provação, por uma situação difícil. E eu acredito que não só ele, mas eu e você talvez. Mas, irmãos, naquele momento que parecia que Deus tinha esquecido de 8 almas dentro de uma arca, Deus estava do céu olhando e falando: ainda não é tempo de eu falar com você. Mas chegou-se os 150 dias, e Noé talvez naquela ansiedade, pensando: quando é que Deus vai falar? Sem saber, irmãos, o que aconteceria, não sabendo ele para onde iria, porque
Não era uma barca de navegação como hoje, que tem GPS, toda a tecnologia. Era uma barca que estava fechada por fora, e Deus então deixou que a barca fosse sendo guiada ao mar adentro, às águas. Mas, irmãos, é impressionante que aquilo que parecia que era morte, na verdade era vida. Aquilo que parecia que era esquecimento, Deus estava guardando. Então, irmãos, nós possamos olhar para as dificuldades, para as situações que nós estamos vivendo hoje, em meio a uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma finalização, entre aspas, de uma pandemia e um início de uma guerra, que nós não sabemos ao certo a finalização dessa guerra, mas a terceira guerra não vem, porque é bíblico, a guerra não vem ainda, a terceira guerra, o mundo não vai acabar em guerra, não se preocupe, crente, o mundo não vai acabar em guerra, o mundo vai acabar em fogo. 2 Pedro capítulo 2 fala isso. Então, irmãos, fique atento, porque Deus, Ele continua falando conosco. Talvez você fale, Deus não fala comigo, Deus não se lembra mais de mim, mas Deus sempre fala conosco de alguma forma, de alguma maneira. Deus fala com você através de um sonho, Deus fala através de um louvor, Deus fala conosco através de uma palavra ministrada, através da boca de um pregador, e Deus usa para finalizar de uma forma mais específica a profecia, porque quando diz assim, assim diz o Senhor para você, a profecia, mas Deus sempre vai falar com os seus, Deus nunca vai esquecer de nós, Deus nunca vai perder nós de vista. Deus está, irmãos, olhando, Deus está atento àquilo que você está vivendo neste momento. Deus está atento, está vendo o que os ucranianos estão vivendo neste momento, do que os russos pensam em fazer com os ucranianos. Então nada passa desapercebido, irmãos. Tudo está diante da presença, diante do controle, da direção, da supervisão de Deus. Ainda que a mídia fala que vai acabar tudo, não vai acabar tudo, irmãos. Tudo está no controle de Deus. Não fique tão temeroso, não fique tão apreensível assim. Não olhe tanto para a mídia confunde, engana. Ela traz propaganda enganosa às vezes. Olhe para a palavra de Deus. Essa é a melhor revelação e ela não mente. Ela fala, vai acontecer e vai acontecer. Não vai acontecer e não acontece. Porque a palavra de Deus pode passar os céus e a terra. Jesus disse, mas as minhas palavras não passarão. Então, irmãos, eu não sei o que você está passando neste exato momento. Eu não sei como você entrou aqui, o seu coração, como é que está nesta noite na casa do Senhor. Mas saiba de uma coisa, Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de nós. Deus está no controle. Ah, mas está tudo de perna para o alto. Ah, está de uma forma que se amanhã não acontecer, mas nós estamos ainda no primeiro dia da semana, e hoje não é amanhã, hoje é dia de adoração a Deus. Um dia, para finalizar, um dia uma grande multidão veio contra Josafá. 3 nações se reuniram. Alguém falou para ele, Josafá, vem uma grande multidão contra você aí. E coitado, irmãos, do povo de Israel, de Judá, não ia sem chance para eles. Sabe o que aconteceu? Deus levantou um profeta no meio da congregação e disse, Josafá, esta peleja não tereis que pelejar, ficai calado, parado, porque a peleja é minha, eu pelejo. Deus fez eles brigarem entre eles, e as 3 nações se mataram entre elas, e Judá foi lá somente para levar o despojo embora. Deus peleja pela igreja, irmãos, no século 21. O Deus do passado é o Deus do século 21. O Deus do passado é o Deus que opera hoje na atualidade. Ele não muda, ele é imutável. Ele fala, ele manda, ele ordena, e tudo acontece. Amém, igreja? Confie no Senhor, confie nos seus profetas e prosperará. Deus abençoe, e as palmas louvem ao Senhor. Deus abençoe, fique com Deus.